Oi, pessoal. A gente vai agora fazer o nosso vídeo 3 e encerrar essa etapa desses módulos de neurociências e aprendizagem e pensamento. E a ideia desse vídeo, como vocês devem ter visto pela trilha e pelo PowerPoint que eu coloquei, né, como orientação, ele tem dois objetivos. Um é uma síntese sobre o processo todo que a gente viu até aqui, que vocês leram, que vocês pesquisaram, que eu coloquei, né, como pontos de vista nos vídeos anteriores e nas atividades também. E assim, até quando eu falo nas atividades, vocês viram que eu mencionei as telas verdes do PowerPoint, justamente para chamar a atenção de que essas telas verdes são as telas das atividades interativas. E é muito legal quando a gente monta alguma coisa relativa ao digital e ao virtual, principalmente pelo fato da gente estar distantes, né, do espaço principalmente, né, com o nosso aluno, não só no momento de pandemia, mas no momento de educação à distância, da gente assinalar ou com cor, ou fazer uma chamada de atenção para que se saiba, né, em que momento eu tenho uma atividade e um exercício, se ele vale nota, se ele não vale nota. Essas coisas são importantes da gente mencionar. E às vezes as cores ou a caracterização diferenciada, ela traz essa, vamos dizer assim, essa sinapse que é necessária naquele momento de ser feita, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou antes de sintetizar, né, que a síntese tem que ser o fim, eu quero falar sobre as telas verdes e como eu disse para vocês lá no começo, esse processo ele não é linear, então a gente pode trabalhar de qualquer forma, do fim para o começo, do meio para o fim, do meio para o começo. Então o que eu vou fazer? Pegando o nosso material, eu vou começar pelo fim, só para mostrar para vocês que a gente consegue, numa visão de complexidade, trabalhar com uma síntese entrelaçada, né? Aonde mesmo o fim ele está explícito de um processo de pensamento que vocês desenvolveram ao longo dessa trajetória. Então esse pensamento, normalmente o pensar ele é um processo isolado, né? Porque eu tenho um pensamento sobre uma determinada situação. Eu posso ter aprendido ao longo mas eu tenho um pensamento sobre, quer dizer, eu tomo uma decisão a respeito, ele não precisa necessariamente estar conectado com o todo. Eu falo do ponto de vista linear, tá? É óbvio que ele está conectado porque o contexto ele ajuda e é por isso que a gente fez uma série de imersões, a gente fez uma série de atividades, eu coloquei uma série de leituras e de pesquisas para vocês realizarem, né? Claro que então a contextualização ela é importante, mas eu estou querendo colocar que o pensamento ele é isolado no sentido de que se eu começar agora pelo fim, aquele pensamento que foi desenvolvido lá, ele é uma rede neural, ele é uma rede sináptica que foi realizada, embora no todo, mas ele é uma rede. Então eu vou fazer isso, tá? Pra gente poder brincar. Bom, vocês viram que lá no final eu falo das competências e quando eu trago as competências, né, eu pedi para que vocês pesquisassem e descrevessem cognitivamente o que aconteceu se vocês fizeram o inverso. Ou seja, se vocês assistiram aos vídeos primeiro, né, e não ouviram a minha orientação e fizeram e não as leituras e as pesquisas primeiro, muito provavelmente vocês foram induzidos a pensar conforme o que eu falava. E aí, muito do que eu falei nos vídeos vira só símbolos, não vira signos, entenderam? Então, vejam como é de relevância a gente introjetar na gente mesma, é uma redundância, mas é uma auto-introjeção, o conhecimento que a gente precisa e da forma com que a gente precisa, porque isso é nosso, isso não adianta a Suzane falar, a Suzane explicar. Ela explica, mas ela não está com as redes formadas por vocês, né? Quer dizer, tem redes neurais aí que são construídas ao longo da trajetória da história de cada um e culturalmente desenvolvida, familiarmente desenvolvida, enfim. Então isso esses aspectos, por isso que eu digo, são muito intrínsecos, mas enfim, é importante que vocês percebam isso. E naquele exercício de praxis, né, a ideia é de vocês poderem montar essa atividade com base em algum dos módulos. Isso seria o seguinte, vamos realizar aqui uma aula
voltando para os aspectos de desenvolvimento de percepção e não de memória, ou vamos fazer uma comparação do que seria uma aula de memória e uma aula de percepção, uma aula de abstração, uma aula de imaginação, coisas desse tipo. Por isso que essas referências, elas são tão importantes, porque essas coisas todas, né, para ajudá-los a, de fato, vocês conseguirem desenvolver isso, vai estar lá, vai estar nessas leituras mais aprofundadas que vocês vão realizar. Bom, quando eu falei lá vou falar das telas verdes primeiro, porque senão eu acabo sintetizando. Por que as telas verdes, então, né? Vamos lá. Vocês viram que tem uma tela de banheiro, né? Que eu trabalhei, na verdade, com vários banheiros, se vocês viram. E aquele último, onde tem o banheiro Blá, né? E eu tenho absoluta certeza que uma grande parte, a não ser os que já conheciam a imagem, devem ter pensado, um banheiro Blá, pô, de fala, né? É feminino. Essa estereotipia, e ela, inclusive ali, ela é uma indução ainda equivocada, porque quando a gente compara com blá, 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 e aí, então, aquele seria o banheiro feminino, é, de fato, o mito da estereotipia em ação. Por que eu quis mostrar isso aqui? Primeiro, para a gente desconstruir o estereótipo cultural, né? De que as mulheres falam mais do que os homens. Por isso que eu fiz esse exemplo, dei esse exemplo, né? E essas coisas, por mais engraçadas que possam ser, pelo menos nesse momento aqui, até nem pode ter sido engraçado, mas o objetivo nem foi ser engraçado, mas era, vamos lá, pegar leve com uma questão estereotípica, que eu não gostaria de pegar outra, né, para não parecer também lidar com alguns preconceitos que hoje estão discutidos de uma forma bem mais contundente e que não seria o caso trazer agora, tá? Não que não seja o caso discutir. Preconceito é sempre importante discutir, porque nós precisamos desenvolver a nossa plasticidade ao máximo e todos nós temos plasticidade. Então, preconceito não é uma coisa neural. Preconceito é uma coisa cultural. Então, a gente consegue retirar, tá? Basta a gente querer e a gente compreender essas diferenças. Mas, enfim, aqui é um exemplo típico. Então, a gente precisa pensar na comparação o que aquilo poderia parecer e, de uma certa forma, embora pareça aquilo que poderia parecer, não necessariamente aquilo essa é a desconstrução, tá? Vocês viram também que, voltando, né? Eu estou voltando com todo o processo aqui das telas verdes, nos outros exemplos em que aparece aquela imagem até vou mostrar aqui com o computador, só não vou tirar o celular do lugar, porque daí eu desalojo, né? Em que aparece essa imagem e que depois aparece essa imagem, a maioria responde que é uma torta, não é? Que é uma imagem de pizza ou alguma coisa do tipo. De novo, a gente tem o estereótipo em ação aí. E aí, como eu estou trabalhando com a estereotipia como mítica, né, como mito, eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte: a gente precisa mostrar a plasticidade para o cérebro da gente. Ele tem, mas a gente precisa mostrar para ele que ele tem, né? Então, é sempre assim, parece uma torta, parece uma pizza, mas pode não ser. Eu estou dando pistas a vocês dentro do processo todo, inclusive para mostrar que no fundo ali é uma imagem de banheiro. E essa imagem, provavelmente, eu não sei se alguém já viu, né? Provavelmente não, eu vi isso na prática. Eu tirei essa foto na Turquia. Em Istambul tem um banheiro, né? Assim. E aí a gente pode pensar, esse banheiro aqui seria qual? O masculino ou feminino? Todo mundo vai achar, vai saber qual é, né? É o banheiro feminino. E esse seria o banheiro masculino. Então, vocês vejam, isso é uma construção cultural. Então, o símbolo, ele é uma projeção da cultura, não é? Então, se ele é uma projeção da cultura, mudando a cultura, o símbolo muda. Ele não necessariamente, redundante de novo você, né? Ele simboliza a mesma coisa. Então, essa abertura a gente precisa ter. Se a gente ensinar símbolos para os nossos alunos, a tendência normalmente é fazê-los repetir as mesmas culturas, a menos que eles tenham a oportunidade de culturas novas. Então, é importante também ter a cultura nova. Vocês vejam que quando eu falo nesse módulo 3 sobre
essas coisas, né, essa simbologia dos banheiros, né, como um exemplo, eu estou falando de uma linguagem. E aí a primeira imagem que eu coloquei para vocês observarem é a imagem de um cérebro onde apareciam duas áreas, né? A área de Broca e a área de Wernicke, né? Aqui eu não sei se fica muito claro. E quando eu mostro essas áreas, e aí é importante vocês olharem mais profundamente isso, é porque a gente precisa distinguir uma área de pensamento sobre a linguagem e uma área de língua, uma área da linguagem propriamente falada, né? Que é Broca. Então, Broca vai ter a ver com a fala e Wernicke vai ter a ver com essa linguagem do pensamento. Quando eu penso alguma coisa e essa área ela é acionada. Essas duas áreas precisam estar conectadas quando a gente trabalha, né, com aprendizagem e com desenvolvimento de pensamento. E é por isso que é importante que a leitura não seja interpretada como a linguagem. A linguagem é inata, nós nascemos com a expressão de uma linguagem, nós balbuciamos desde que a gente nasce. É intrínseca à linguagem, não necessariamente a língua é aprendida, a fala é aprendida, mas a expressão de algum som ou de uma expressão corporal para comunicar alguma coisa, isso nós temos, a gente nasce com isso, não é? Então, isso é interessante de que o quanto é importante a emoção estar junto dos nossos processos de desenvolvimento cognitivo. Porque se nós amedrontarmos os nossos alunos, essa emoção do medo, ela é uma emoção que vai repercutir na linguagem dele. E esta linguagem, ela vai aparecer. Então, a gente precisa interpretar isso, a gente precisa reconhecer que nós estamos assustando o nosso aluno. Da mesma forma que o contrário. Se o nosso aluno ele não está levando a sério, porque ele está expressando na linguagem que aquilo não é sério, é porque nós não estamos atingindo um nível cognitivo que a gente gostaria de que ele atingisse. Enfim, aqui agora é só porque, como é uma síntese, né, é importante que vocês observem os autores. Quem fala muito da questão das emoções, e eu até estava com o livro do Cosenza aqui perto, deixa eu ver se ele... É que eu vou tirando os livros do lugar, mas também não vem muito ao caso. Mas o livro do Cosenza é um livro importante. O livro do Damasio é outro livro importante, né? Que o mistério da consciência, ele vai lidar muito com as questões emocionais. Na verdade, o Antônio Damasio lida muito com as questões da emoção, porque não há cognição desprovida de emoção, tá? Bom... Ainda, naquela outra imagem, né, porque agora, como é um retrospecto, e eu mostro para vocês, e se eu falar, eu acho que eu vou... Bom, mas enfim, eu vou falar porque vocês devem ter visto isso, né? Quando eu mostro para vocês aquela imagem que provavelmente muitos de vocês pensou na fechadura, né? Aí, por que se pensa numa fechadura? Primeiro, quando ela está sozinha, sem essa outra imagem aqui, né? Normalmente se pensa, é uma fechadura de porta. Quando eu comparo, vai haver alguma coisa do lado, vocês já criam uma expectativa de que se há um par para isso aqui, esse par provavelmente, então, aquilo passa a ser uma imagem feminina e a outra imagem vai passar a ser masculina. Vejam, isso é estereótipos em ação. E aí é que vem uma coisa importante. Os mitos de categorização, eles não são negativos, tá? Eles são importantes para a sobrevivência. Eu comentei isso, acho que no primeiro vídeo. Porque se eu sinto cheiro de fumaça, logo pode ter fogo. Então, eu preciso sair rápido do ambiente em que eu estou. Se eu ouço um estrondo enorme, algo pode ter explodido, ou pode uma fera vir me atacar, isso é ancestral, né? Então, eu preciso me mover rápido. Então, isso gera também o instinto, né? Na verdade, isso é um instinto de luta e fuga. As questões todas só da negatividade da estereotipia é quando elas passam a criar o preconceito, ou preconceito, tá? E o preconceito se transforma no preconceito. Então, esse é o ponto que a gente precisa observar. Aqui é importantíssimo que eu lembre que se tem aquela imagem, pode ser que tenha uma imagem similar, contrária, que seria o homem e a mulher. E aí, quando eu estabeleço essa relação, de fato,
né? Eu teria aqui um homem e uma mulher, não necessariamente uma fechadura. Isso também aqui é uma simbologia de banheiro. Vocês devem ter notado assim que eu fiz uma ampla varredura em símbolos de banheiro, porque eles são, para mim, os melhores exemplos para mostrar as diferenças culturais. Não necessariamente em países diferentes, nós temos simbologias similares. Os países muçulmanos, por exemplo, e até apresentei aqui o exemplo da Turquia, como outros também, tem simbologias muito típicas, muito próprias, e não necessariamente, né, eu vou reconhecer mesmo, mas banheiro feminino sempre vai ser banheiro feminino. Não, a simbologia é diferente. Tem aqueles banheiros de chão, né, eu já fui, né, já aconteceu isso em virtude até eu gosto de trekking, de subir vulcões, enfim, e eu estive em uma ocasião na Indonésia em que eu não conseguia achar o banheiro, porque eu não conseguia identificar aquele símbolo que aparecia na porta de um lugar muito, obviamente, ermo, né, que eu estava, e que representava o banheiro, porque era um pedal no chão, né, era um buraco no chão e tinha um pedal. Eu não sabia que aquele banheiro existia, ou que era aquele tipo de banheiro, né, que eu poderia ir. Enfim, voltando, vocês também perceberam que quando eu mostro lá a questão do coelho, né, que na verdade vocês devem ter visto primeiro o pássaro, aqui tem um arcabouço muito importante que é cultural ocidental, tá? O fato de a gente ver o pássaro primeiro, ó, e aqui eu vou mostrar, na verdade, as duas imagens juntas, né? Então vejam o seguinte, por que eu construo primeiro a imagem do pássaro? Pego da esquerda para a direita. Então eu formo do bico, né, a cabeça. Então, como vem um bico, logo o cérebro ele já começa a inferir, né? Atribuição de categoria. Ele faz isso, né? Eu observo uma propriedade, tem um bico, então, pode ser um pássaro, pode ser um pato, pode ser qualquer outro animal dessa mesma espécie, enfim. E aí eu atribuo a categoria, aqui é um pato, ponto. Aí o que o cérebro faz? Ele é binário. Mas como assim o cérebro é binário, Suzane? Se você fala que ele é plástico, ele tem plasticidade, mas ele é binário. Ele só visualiza ou uma coisa ou outra coisa. Ele não visualiza ambas. Nós não temos uma visão tridimensional no sentido de que eu veria tudo de uma vez só. Eu eu foco em uma coisa e depois eu foco em outra coisa. E isso até é o bidimensional e meio, inclusive, que é o que se chama a nossa percepção visual. Então, quando eu tenho essa caracterização da própria espécie, né, e isso já é sapiens sapiens, o cérebro já vê o pássaro, ele logo não consegue conceber que tem outra imagem no mesmo lugar. Então, ele já auto-nega, ele já diz, não, aqui só tem um pássaro, acabou. E esse é o problema da estereotipia, porque quando ele nega a possibilidade de uma outra coisa, é porque ele não reflete que, sim, pode ter uma outra forma de ver aquela mesma coisa. E essa outra forma de ver a mesma coisa é que dá origem ao coelho, né? Aonde eu vou formar a imagem do outro lado. E aí, quando eu olho aquilo, aquele bico, né? Vai ser a orelha do coelho que está para trás e a boquinha, né? Vai dar origem ao coelho. Aí vem também, mas por que eu não formo o coelho primeiro? Porque a imagem ocidental é formada da esquerda para a direita pelo processo de alfabetização. Ao mesmo tempo, existe o estereótipo do coelho, né? A gente conhece o coelho, qual é o coelho que todo mundo lembra quando a gente fala? O perna longa, e aí ele tem o quê? A orelha para cima. Ele não tem a orelha para baixo. E vejam, o estereótipo não é real, gente, porque quem conhece coelho sabe que a orelha do coelho, pela cartilagem, pelo peso, pela gravidade, ela tá para baixo. Então a orelha do coelho, ela é para baixo, ela não tá, é só quando ele presta atenção que ela tá para cima, tá? Mas vejam, o estereótipo muitas vezes ganha da gente. Para encerrar, né, pra gente poder, enfim, observar tudo o que foi feito até aqui, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: a maior relevância desse nosso estudo está justamente no fato da gente desenvolver outras funções cognitivas para gerar pensamento, que é poder de decisão, que é autonomia para o sujeito, que é a geração de redes neurais, que é a geração de sinapses.
E que a memória ela é importante, mas ela não é a única função cognitiva que nos orienta e que nós deveríamos ou devemos permanecer trabalhando. Outra coisa, a informação é importante, mas mais importante que a informação, né? É o desenvolvimento cognitivo que ela nos ajuda a gerar. E esse desenvolvimento cognitivo, como todo mundo, a construção do conhecimento, sim, como todo mundo diz, mas construir conhecimento é muito pessoal. Mas há a facilitação, que é isso que eu quis mostrar para vocês. Tentem, portanto, facilitar ao máximo possível, com metodologias adequadas, com metodologias mais interativas, buscando e criando possibilidades para os alunos, que vocês vão ver que mesmo à distância, mesmo de forma remota, a gente atinge os objetivos que a gente quer e que os nossos alunos precisam. Então é isso, um abraço para todo mundo e espero que vocês tenham curtido e qualquer coisa entrem em contato, tá bom? Beijão!